Lucas 18, a partir do 31, o título da minha Bíblia diz assim: Jesus outra vez prediz sua morte e ressurreição. Então o próprio título já diz, Jesus outra vez. Por quê, pastor? É a terceira vez que Jesus está falando acerca da sua morte, do seu sofrimento e da sua ressurreição. Terceira vez, tanto em Lucas, quanto em Mateus e quanto em Marcos. Então, já a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. A primeira coisa que nos chama a atenção é que, se você lembrar, no domingo à noite passado, Pedro chega para Jesus e fala assim: Jesus, e nós que largamos tudo para te servir? E nós que fizemos um grande sacrifício, Jesus? Largamos emprego, largamos família, largamos a nossa casa, largamos o nosso convívio social, fizemos um grande sacrifício, estamos te servindo. E nós, o que haveremos de ganhar? E aí Jesus diz: olha, vocês ganharão infinitamente mais, vocês ganharão muito mais, ganharão família, ganharão bênçãos, ganharão a vida eterna. Mas agora, apesar de ter dado essa resposta para Pedro e para os demais discípulos, Jesus vai fazer um contraste. Jesus vai falar assim: olha, vocês fizeram um grande sacrifício, é verdade, mas eu vou mostrar para vocês, ou melhor, eu vou lembrá-los, porque eu já falei disso 2 vezes, do meu sacrifício em favor de vocês. Então, assim, ainda que Jesus estivesse dizendo: é verdade, Pedro, foi um ótimo sacrifício que vocês fizeram, vocês tiveram uma postura digna de reconhecimento, de receber a bênção, mas eu vou mostrar para vocês que o sacrifício que eu vou fazer por vocês, o sacrifício que eu estou disposto a fazer por vocês, é infinitamente maior do que o seu, Pedro. Então, quando você, Pedro, pensar em se achar bom demais, falar: olha, Jesus, olha como eu sou bom, larguei tudo para segui-lo, lembre que eu vou entregar a minha vida por vocês. Então, o sacrifício humano, seja servindo a Deus, seja abrindo mão do pecado, seja renunciando a alguma coisa que é imoral, ou não condiz com a verdade evangélica, independente do sacrifício que você faça, ou que você execute para servir a Jesus hoje, lembre-se que o sacrifício dele sempre foi e sempre será infinitamente maior do que o nosso. Então eu sei que é difícil, às vezes é difícil, temos que abrir mão de muita coisa, temos que andar na contramão, temos que ser escarnecidos, temos que tomar decisões difíceis, temos que falar não para coisas que o mundo todo diz sim. Eu sei que é difícil, requer sacrifício, abnegação, requer negar a si mesmo, requer luta, requer muita coisa que nos exige esforço e sacrifício. Mas sempre que você começar a se sentir cansado, falar: estou sacrificando demais para Jesus, lembre-se, o maior sacrifício que já foi feito por ele na cruz do Calvário. É isso que ele vai lembrar a Pedro agora e aos discípulos. Então, este é o último anúncio que Jesus faz da sua morte, sofrimento, morte e ressurreição. É o último. Ele fez falando de Lucas, né? Tem os seus paralelos em Marcos e Mateus. Ele fez no capítulo 9, do versículo 21 ao 27 de Lucas, já pregamos esse texto. Depois ele, no mesmo capítulo 9, do versículo 43 a 45, ele faz de novo uma predição. Ele está profetizando, né? Prevendo a sua morte. Então no capítulo 9 ele fala 2 vezes, e agora no capítulo 18 ele retorna. E aí tem algo muito interessante. Primeira vez que Jesus fala que ia morrer, Pedro fica de pé e diz: não, Jesus, tu não vai morrer. É como se ele dissesse para Jesus: bate na madeira, vira essa boca para lá, Jesus, está amarrado, vai morrer nada. E Jesus vai dar um puxão de orelha em Pedro. Na segunda vez que Jesus diz que ia morrer, depois os irmãos voltem lá nas referências para os irmãos darem uma lida. Os discípulos começam a discutir quem era o maior entre eles. Quem era o maior? Jesus fala: para com essa bobagem de discutir quem é o maior, porque entre vós o menor será o maior tem que ser o menor. Eu, sendo o maior, vos lavei os pés. Eu, sendo o maior, vos dei exemplo. Então para com essa bobagem de discutir entre vocês. E na terceira vez, que é agora, Lucas não fala, mas depois, se você ler lá em Mateus 20, Mateus vai falar. Jesus acaba de dizer que vai morrer. Tiago e João correm e dizem assim: Jesus, já que você vai morrer, faz o seguinte,
Posso sentar eu à direita e meu irmão à tua esquerda? Deixa cada um do teu lado, lá no teu reino. E aí outro embate rola entre os discípulos, outra discussão. Jesus fala, olha, vocês vêm parar com essa bobagem, vocês estão pedindo privilégio, mas mal sabem vocês que o que espera vocês é morte. Assim que eu morrer, vão persegui-los. Tanto é assim, né, que Jesus fala assim para Tiago, Tiago, tu acha que pode beber do meu cálice? Tu acha que pode? Aí Tiago fala, Senhor, acho que sim. E aí mal sabia Tiago que o que o esperava era ser o primeiro mártir, o primeiro apóstolo morto foi o apóstolo Tiago. E João, cada um pedindo para sentar de um lado, foi o último, mas foi o que mais sofreu, foi para a ilha de Pátimos. Diz a história que jogaram ele de cima da muralha e ele não morria, deram banho nele de óleo quente, não morria, o cabra não morria de jeito nenhum, porque dizem que era profecia e propósito de Deus, que João seria o único apóstolo que não morreria de morte matada, mas sim de velhice, mas sofreu demais. E você vê eles pedindo, olha, a gente quer ficar uma à sua direita, uma à sua esquerda, e Jesus fala, vocês não sabem o que vocês estão pedindo, vocês estão pedindo bobagem. Então, para você ver como que os apóstolos eram ainda imaturos e novos na fé, não entendiam muito bem a realidade do que Jesus estava falando. Por 3 vezes Jesus está falando de algo seríssimo, seu sofrimento, sua morte, sua ressurreição, e eles sempre arrumam um pretexto para arrumar confusão. Na primeira, Pedro diz que Jesus não vai morrer de jeito nenhum, na segunda eles começam a perguntar quem era o maior, quem era o menor entre eles, e na terceira eles pedem privilégios, um quer sentar à direita, outro à esquerda. Quando os demais ouviram isso, o negócio ficou complicado entre eles. Então, vamos entrar no nosso texto de hoje, que é bem curtinho, mas é interessante. Diz assim, 31. Tomando consigo os 12, disse-lhe Jesus, eis que subimos para Jerusalém, e vai cumprir-se ali tudo quanto está escrito por intermédio dos profetas, no tocante ao Filho do Homem. Então vamos parar aqui. Então Jesus toma os 12, Jesus estava até então pregando para a multidão, lembra? Ele pregou acerca das crianças, mostrou que as crianças poderiam vir a ele, e era uma multidão, eram muitas pessoas que estavam cercando. De repente ele recebe o jovem rico, para e faz uma pregação acerca da atitude do jovem rico. Então Jesus está pregando, e agora parece que ele separa os seus discípulos mais para distante, e vai fazer agora uma preleção, uma pregação mais íntima. Então Jesus diz, olha, continuamos em viagem, continuamos o nosso processo rumo a Jerusalém, e estamos chegando ao fim. O fim se aproxima, é inevitável, estamos caminhando para a minha morte, estamos caminhando para a minha cruz, estamos caminhando para Jerusalém, aonde tudo aquilo que foi dito, tudo, ele diz tudo, pelos profetas, vai se cumprir acerca do Filho do Homem. Ou seja, Jesus está dizendo, olha, os problemas vão aumentar, e não tem para onde correr. Até agora, alguns tentaram matar Jesus, algumas situações se levantaram contra Jesus, tentaram tramar algumas coisas contra Jesus, e Jesus sempre saiu ileso dessas situações e desses planejamentos. Contudo, haveria de chegar uma hora onde o próprio Deus tinha determinado que o Cristo haveria de padecer, morrer e ressuscitar pelo pecado do seu povo. Então, Jesus está mostrando para os seus discípulos a gravidade dos acontecimentos que estão para se concretizar, para que eles entendessem e não se escandalizassem. A gente sabe, porque você já leu o Novo Testamento, eu também, que inevitavelmente os discípulos ainda assim vão ter uma atitude bem complicada na hora da cruz. Mas Jesus, de forma muito paciente, de forma muito educativa, de forma muito paterna mesmo, ele vai construindo, ele vai alertando, ele vai ensinando os discípulos para tentar mostrá-los que era algo que tinha que acontecer. Mas a gente bem sabe que não é assim que vai se dar na vida dos discípulos. Jerusalém era o local determinado, para que todo judeu pudesse ir, e Jesus está caminhando para a festa da Páscoa. Era uma festa nacional, onde todo judeu acima de uma determinada idade era obrigado a ir e levar a oferta, sendo que Jesus está indo para levar a oferta, mas a oferta de Jesus, a gente bem sabe, era a si mesmo. Ele era a oferta. Lembra quando a gente diz que na morte de Jesus, Deus foi o justificador e
aquele que também executou a justiça, ou seja, ele foi o sacerdote e foi a oferta, ele foi aquele que exigiu o cumprimento da lei, mas ao mesmo tempo ele foi aquele que o cumpriu. É isso que Jesus está indo fazer. Então, enquanto todo Israel está indo a Jerusalém para levantar ou para levar ofertas de aroma suave e agradável a Deus, oferta pelo pecado, Jesus está indo simplesmente para oferecer a si mesmo pela salvação do seu povo. Ou seja, ele entendia que a morte ou o término momentâneo da sua vida fazia parte de um plano, de uma realização maior de Deus. Ele não via Jerusalém, ele não via sua morte como algo inesperado, como algo que foi uma catástrofe. Olha que catástrofe, olha que coisa terrível que aconteceu, que coisa inesperada que aconteceu com Jesus. Não, ele caminhava firmemente para cumprir o plano de Deus. E aí eu repito algo que eu já venho repetindo aqui algumas vezes, sempre que a gente fala da cruz. A cruz não foi um acidente. A cruz não pegou Deus de surpresa. A cruz não foi uma vitória dos inimigos do povo de Deus. A cruz não foi algo inesperado. Mataram Jesus, e agora? O que a gente faz? Deus vai ter que ter um plano B, na verdade um plano C, né? Que alguns pregadores dizem assim: Deus tentou no Antigo Testamento, não conseguiu, aí o plano B foi Jesus, aí talvez não conseguiu, Jesus morreu, o plano C foi o Espírito Santo. Não é isso, o plano A sempre foi e sempre será Jesus Cristo. Então a cruz não era um acidente, a cruz não foi algo inesperado, a cruz era o trono no qual a nossa dívida foi cancelada, o trono no qual o nosso pecado foi perdoado e o trono no qual o Deus Pai foi glorificado. Então na cruz tivemos a nossa dívida cancelada, os nossos pecados perdoados e o Pai foi glorificado. Por quê? A ira dele foi aplacada e a lei dele foi obedecida. Toda alma que pecar, esta morrerá. A lei foi obedecida e a ira dele contra o pecado foi aplacada, porque o sangue foi derramado e agora ele perdoa pecadores como eu e você. Então a cruz é sim o nosso símbolo de fé. Por várias vezes Jesus repete a questão da cruz, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Por diversas vezes Paulo diz: já estou crucificado com Cristo, não vivo mais eu, mas ele vive em mim. Ou seja, a cruz sempre foi e sempre será o ponto central da nossa vida e algo essencial no plano de Deus. Não existia plano de Deus, não existia possibilidade de salvação sem cruz. Aquele exemplo que a gente sempre fala, era Deus de um lado, nós do outro. Um abismo existia. A cruz foi a ponte que uniu esses dois abismos. Sem cruz, jamais poderíamos passar de um lado para o outro. Jamais poderia Deus vir até nós e nos abençoar. E jamais nós poderíamos ir até Deus para morar eternamente com Ele. Então, a cruz foi essencial, planejada, executada e amada pelo Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, para ficar gravado, na cruz, nossa dívida foi cancelada, nosso pecado perdoado e o Pai foi glorificado. A cruz faz parte da nossa vida, certo? Por isso que Paulo diz: ai de mim, né? Paulo diz: me propus a não saber outra coisa entre vós, a não ser Cristo e Cristo crucificado. Paulo diz: olha, os gentios pedem, os romanos, né, querem sabedoria, outros pedem milagres, outros pedem filosofia. Eu me propus a pregar uma coisa só: Cristo e Cristo crucificado. Aí Paulo diz: loucura para os gentios, né? Alguma coisa assim, me fugiu a memória, mas enfim, Paulo segue dizendo: olha, ainda que o mundo ache loucura, ainda que o mundo não entenda, eu me propus a pregar apenas Cristo crucificado, apenas que isso não seja muito bem aceito pela filosofia da época e pelo povo judeu e romano da época, os próprios filósofos. Paulo diz: eu vou pregar Cristo e Cristo crucificado. Vamos seguir? Então, Jesus disse isso: vai se cumprir tudo que os profetas disseram acerca do Filho do Homem. Aí você percebe aí, quinta-feira a gente comentou sobre isso, Filho do Homem com letra maiúscula, fazendo referência a Jesus, é o próprio Jesus falando dele como Filho do Homem, se referindo a ele mesmo. E quinta-feira nós comentávamos um pouco sobre isso. 32 e 33, pois será ele
entregue aos gentios, escarnecido, ultrajado e cuspido, e depois de o açoitarem, tirar-lhe-ão a vida, mas ao terceiro dia ressuscitará. Então vamos parar aqui. Geralmente, como eu disse, falamos de três predições. Agora entramos essencialmente na terceira. E aí Jesus traz muitos detalhes acerca da sua morte. Se você lê em Marcos fala de 7 detalhes. Lucas é um pouquinho mais resumido. Marcos vai dizer que ele vai ser traído, fazendo referência a Judas Iscariotes. Marcos diz que ele vai ser condenado à morte. Ele é condenado primeiro pelos fariseus, pelo povo judeu, pelos religiosos do judaísmo. E aí ele é entregue aos gentios. Por que ele é entregue, pastor? Porque não era permitido ao judeu executar a sentença de morte. Ele poderia até dizer, olha, fulano blasfemou, é digno de morte, mas eles tinham que entregar a Pilatos, eles tinham que entregar a Roma, porque Roma proibia os judeus de executarem qualquer sentença de morte, com o intuito, com a argumentação de que isso era ilegal e de que isso poderia até suscitar um motivo de revolta, certo? Que isso era usurpar o poder de Roma. Então ele seria traído por Judas, seria condenado pelos religiosos, entregue a Pilatos, seria escarnecido, cuspido, seria açoitado, o matariam, mas ele ressuscitaria. Então Marcos cita 7 pontos. Lucas é um pouquinho mais resumido, mas Lucas fala exatamente do que a gente está dizendo. Então ele diz, olha, será entregue. Lucas já começa com a entrega. Lucas não fala da traição, Lucas não fala que os religiosos o condenaram à morte. Lucas só fala da entrega a Pilatos, para que ali fosse cumprida a sentença de morte que os próprios judeus já haviam o condenado à morte. Então Lucas é um pouco mais resumido, mas depois você lê lá em Marcos, lê lá em Mateus, que eles vão trazer mais detalhes. E aí entra uma questão aqui um pouco, não é que nem seja polêmica, mas uma questão que alguns teólogos debatem. Eles perguntam se essas predições foram, e aí é claro, o camarada que duvida disso é um camarada que não tem a fé salvífica, eu diria. É um camarada que é liberal, é um camarada que questiona verdades inerentes da Bíblia. O que eu estou querendo dizer? Quando chega nesse momento, alguns teólogos, alguns estudiosos, não vou nem dizer pastores, porque eu não julgo como pastor as pessoas que chegam a esse pensamento, dizem que esses detalhes foram acrescentados por Lucas. Porque, poxa, como que Jesus saberia de tanto detalhe? Como que Jesus, sendo homem que era, a gente afirma isso, Jesus era homem, mas Jesus também era Deus. Como que Jesus ia dar tanto detalhezinho, que ele ia ser traído, que ele ia ser entregue, que ele ia ser condenado à morte, que iam açoitá-lo, que iam cuspi-lo? Como é que Jesus ia saber? Então, o que alguns teólogos e alguns estudiosos dizem? Isso aí foi acrescentado por Lucas depois que tudo já tinha acontecido. Contudo, vamos parar e vamos avaliar alguns pontos apenas. A gente está falando do Cristo, que é sim 100% homem, mas é o Cristo que quando os discípulos dizem assim, Senhor, pescamos a noite toda e não achamos nada, ele diz, lance ali, que ali vocês vão pescar. É o Cristo que quando cobram a ele um imposto, ele diz para Pedro, se não me engano, Pedro, vai lá, pesca um peixe, e naquele peixe, dentro da boca dele, vai vir uma pérola, e com aquela pérola você vai pagar os impostos que nos estão cobrando. Dê a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Nós estamos falando do Cristo, que quando ele para no poço para beber, e uma mulher vem conversar com ele, e ele entra num embate com ela acerca do casamento, ele diz, eu sei, mulher, que tu já teve vários casamentos, e esse que tu tem agora não é teu marido. Nós estamos falando do Cristo, que quando vai montar a ceia, diz para os seus apóstolos, vão, e quando vocês chegarem lá, já vai ter uma casa reservada para mim, diga que eu estou precisando daquela casa para a ceia. E mais, quando vocês chegarem na cidade, vai ter um jumentinho amarrado, diga para o dono que eu preciso dele para entrar em Jerusalém. É esse Cristo que a gente está dizendo. Aí vem um monte de
bobalhão de teólogos, de estudiosos, dizendo, não é possível que Jesus soubesse de todos esses detalhes, isso aqui foi acrescentado pelos seus discípulos. Gente, é uma grande bobagem. Se a gente não crê que o nosso Senhor teria poder para prever todas essas coisas que a gente já falou, a gente descarta todo o restante então da Bíblia. Se ele não tem poder, se ele não é onisciente, se ele não sabe de todas as coisas ao ponto de falar da própria morte, a gente tem que desconsiderar tudo isso que eu falei. Tudo isso que eu falei acerca de Jesus, a gente tem que desconsiderar. Acerca da sua vinda, acerca de que Jerusalém seria sitiada e cairia. Lembra quando ele diz, olha, esse templo cairá. E o pessoal acha que ele estava falando que ele ia destruir o templo. Ele está falando acerca da invasão de Jerusalém que aconteceria no ano 70 depois de Cristo, por causa de uma revolta também que aconteceu. Então, assim, se nós não cremos que aqui agora é o próprio Cristo que está falando tudo isso, rasga todo o restante da Bíblia e não creia em mais nada que foi dito por ele. Então, infelizmente, você vai encontrar alguns camaradas que se dizem teólogos, alguns camaradas que se dizem até pastores, estudiosos, que vão querer negar passagens como essa, porque são muito detalhadas, ou são muito detalhistas, né, minha esposa? Detalhistas, acertei. Porque não é possível, Jesus deu muito detalhe, mas para quem crê, para quem tem a fé verdadeira, para quem tem a fé salvífica, para quem entende quem Cristo é, não é impossível todos esses detalhes. Não é, nunca foi, nem nunca vai ser. É mais do que possível que Cristo tenha profetizado e predito todas essas coisas. Até porque, lembra, lá há pouco tempo agora, quando a gente estava pregando, no Monte da Transfiguração, ele já tinha falado um pouco sobre isso com Moisés e Elias que aparecem. O texto diz que conversavam acerca da sua morte, conversavam acerca da cruz. Era isso que ele já debatia com Moisés e Elias. Então, ainda que a gente diga assim, naquele momento, pastor, Jesus era homem, então a mente dele era limitada pela sua humanidade. Mas no momento que ele esteve no Monte da Transfiguração conversando com Moisés e Elias, é muito possível que ali Deus tenha revelado por Cristo homem tudo aquilo que haveria de acontecer acerca da sua morte, sofrimento e ressurreição, sem problemas. Ou ele poderia saber desde o início também, não nos interessa. Nos interessa afirmar o que Cristo afirma é verdade. Então, Cristo está gradualmente, de forma pedagógica e amorosa, mostrando para os discípulos que ele vai sofrer a morte, contudo, há de ressuscitar. Outra coisa interessante de comentar aqui, que às vezes a gente passa batido, mas alguns teólogos dizem que com essas predições, ainda que não nos pareça, Cristo sofria, tanto quanto sofreria no dia exatamente. Então eles dizem que o simples fato de saber, o simples fato de trazer à memória, o simples fato de compartilhar aquele momento terrível, trazia para Cristo já um pesar extremamente doloroso, extremamente difícil, mas ele já estava ali, como é que eu vou dizer, antevendo e saboreando aquele cálice amargo que ele haveria de tomar na frente. Outra coisa interessante é que Jesus não para no sofrimento, porque talvez se ele parasse apenas no sofrimento, e se ele dissesse, olha, me entregarão, me escarnecerão, serei ultrajado, cuspido, açoitado, vão tirar a minha vida, se ele parasse aqui, talvez seria motivo de muita tristeza, de desespero, e até mesmo de Pedro falar, não, Senhor, nós vamos te defender, de forma alguma o Senhor será morto, não permitiremos. Mas Jesus diz assim, calme, porque ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, ao terceiro dia eu ressuscitarei. Ele ainda diz o dia, né? Ele não dá aquela profetada que às vezes alguém fala assim, olha, Deus está dizendo que vai te dar uma bênção. Quando? Eu não sei. É óbvio que Deus vai te dar uma bênção uma vez na tua vida, e uma vez vai chegar e falar, lembra que eu te profetizei? Isso não é profecia, para com essa bobagem. Olha, Deus está me... Uma vez, eu já comentei isso aqui, eu acho, eu andava de moto, né? Tinha uma profissão bem complicada, né? E por aí mais, e aí uma vez eu cheguei na igreja, a irmã falou assim, olha, Deus me mostrou que te deu um livramento. Falei, minha irmã, de acordo com a profissão que eu tenho, e andando de moto igual eu ando, todos os dias quando eu chego nessa igreja vivo, é livramento. Então, não falou nada novo para mim. Todos os dias eu agradeço a Deus por um livramento. Então, Jesus vai no detalhe, diz assim, ao terceiro dia,
passarei pelo vale da sombra da morte, andarei no meio da morte, pisarei no terreno da morte, mas eu vencerei, eu ressuscitarei. Isso tem que ficar muito claro para a gente também, ou seja, a morte não poderia detê-lo. Ele tinha plena consciência disso também, ou seja, sua morte não seria em vão. Mas, ele coloca, ele começa do sofrimento, aí ele coloca uma vírgula e diz, mas ao terceiro dia ressuscitará. Ou seja, é disso que a gente tem que gravar também, que independente do que estejamos vivendo, independente do que estejamos passando, ele ressuscitou e nós com ele também ressuscitaremos. 34, para terminar. Eles, porém, nada compreenderam acerca destas coisas. E o sentido destas palavras era-lhes encoberto, de sorte que não percebiam o que ele dizia. Mais uma vez, os discípulos não compreendem, não entendem. Jesus sabia que eles não entenderam, mas Jesus nem por isso insiste ou força a verdade a eles. Jesus deixa as coisas se acomodarem e caminharem como estavam andando. Talvez eles não entenderam porque ainda guardavam um resquício de um Jesus tipo Davi, de um Jesus libertador, de um Jesus militar, de um Jesus todo-poderoso. Talvez por isso, talvez não entendessem porque o próprio Cristo encobria deles toda a verdade, entendeu? Porque sabia o tempo exato, o momento exato que eles teriam maturidade para entender isso, e o momento exato seria após a ressurreição. Melhor ainda, estariam mais preparados depois do Pentecostes, quando o Espírito Santo fosse derramado. Então Jesus sabia de todas as coisas. O texto apenas diz que eles não entenderam nada, não entenderam nem os pontinhos separados, nem o todo. Então, eles estavam sem entender. E aí, poderíamos de novo ficar aqui comentando vários porquê deles não entenderem. O fato é que não entenderam, e aí trago de novo para as nossas vidas, né? Nós também não somos assim, constantemente devagar, demorados, lentos em entender, em ouvir a voz, em ter discernimento por que aquilo está acontecendo. E às vezes precisa que Deus fale 2, 3, 4, às vezes precisa que a gente bata de cara, que a gente erre, que a gente tenha que fazer tudo de novo para que a gente entenda que lá atrás Deus já tinha falado a gente que não percebeu. Então às vezes a gente fala assim, poxa, como pode? Eu sei que às vezes eu leio como pode? Os discípulos não entenderam, Jesus falou claramente o que ia acontecer, mas nós também somos assim. Constantemente a gente se deixa levar pelo nosso coração, pela nossa mente corrupta e demora a atentar para aquilo que Deus já vem avisando muito e muito antes. Então, o fato dos discípulos não entenderem, o fato da gente também não entender e ser demorado em compreender a vontade de Deus, não elimina a verdade de Deus. Deus falou, Deus profetizou, Jesus predisse tudo que iria acontecer. E aí, ainda que eles não tivessem entendido nada, quando se cumprisse, eles trariam a memória, e aquilo fortaleceria a fé deles. Eles falariam, é verdade. Foi quando eles, lembra, a gente vai pregar isso no capítulo 24, os discípulos no caminho de Emaús. Jesus já ressuscitou, Jesus está caminhando com eles, e de repente quando Jesus revela para eles, eles dizem assim, é verdade. Não é que queimava o nosso coração enquanto ele falava? Ou seja, eles trazem à memória tudo aquilo que já havia sido falado. Então aqui, ainda que eles não tinham entendido nada, já, quando se concretizasse, cumprisse aquilo que Jesus tinha predito, eles falariam, é verdade, Jesus cansou de falar disso e a gente não deu atenção. Quando eles estivessem naquela caminhada de sofrimento, de dor, de perseguição, eles lembrariam, e aí nós também devemos lembrar, Cristo vai à frente. Quando estivermos, queridos, lembre disso, num caminho de dor, de sofrimento, de provação, de incerteza, de ansiedade, de dor e de confusão mesmo, às vezes até espiritual, lembre-se, Ele vai à frente. Ele sempre foi à frente, ele sempre liderou a marcha, porque se dependesse dos seus discípulos, ele, olha, vão à frente, vão abrindo o caminho, e daqui a pouco eu chego lá em Jerusalém para morrer. Eles nunca fariam isso, mas Jesus sempre tomou a dianteira,
corajosamente caminhou rumo à cruz para salvar a minha e a sua vida. Então, sempre que a gente se encontrar numa situação parecida com essa, de dor, sofrimento, de cruz, de perseguição, de tribulação, de provação, lembre-se, o meu Jesus vai à frente e diz que ainda que eu ande no vale da sombra da morte, mal nenhum me alcançará. Ele é comigo. Essa tem que ser a nossa lembrança, essa tem que ser a maior verdade desse texto. Ainda, Senhor, não estou entendendo nada, mas ele vai à frente, porque era assim com os discípulos. Eles não entendiam nada, mas estavam seguindo Jesus. Então, se você chegar numa fase da sua vida que você diga, pastor, não estou vendo nada, não estou ouvindo nada, não estou entendendo nada, siga Jesus, porque ele vai à frente, abrindo caminho. Para onde é? Não sei. Eu sei que é bom, porque tudo que ele faz é bom, perfeito e agradável. Então, o siga. Não estou entendendo nada, pastor, não sei para onde Deus está me levando, não estou entendendo os caminhos de Deus. Vá atrás dele. Vá atrás dele. Os discípulos fizeram assim, foi bênção para a vida deles, e nós faremos muito bem se fizermos a mesma coisa. Ainda que não entendamos, ainda que a nossa razão diga o contrário, ainda que o nosso coração esteja apertado, continuemos caminhando e seguindo os passos de Jesus. Não olhe para trás, não volte para trás, não desista. Caminhe, porque Ele sempre vai à frente. Certo? Para terminar, quero fazer 4 aplicações rápidas. Diz assim, primeira aplicação. Mais uma vez, vemos uma simples e clara predição ou profecia, se você preferir, da morte de Jesus. Só para que fique memorizado na sua mente, né? Gravado na sua mente, que Jesus tinha certeza da sua morte e que isso para ele não era algo inesperado. Fazia parte do plano e ele executaria o plano até as últimas consequências. A missão foi dada e ele assim cumpriria. Então temos aqui a terceira e última clara predição da morte de Jesus. Jesus não esperneia, Jesus não desiste, Jesus não tenta uma via secundária, pelo contrário, quando Satanás tenta dar a ele uma via secundária, quando Satanás diz, Jesus, para que morrer? É só se prostrar diante de mim. Para que morrer? É só pular do pináculo. E aí quando todos perceberem que antes de cair no chão os anjos te sustentaram, eles vão reconhecê-lo como Senhor. Para que morrer de fome? Transforma pedra em pão. Então quando Satanás oferece para Jesus uma via auxiliar, Jesus diz, não, o meu caminho é o caminho da cruz. O meu caminho é o caminho que leva a Jerusalém e é o caminho de sofrimento. Então, não esqueça isso. Segundo ponto, segunda aplicação, Jesus foi à cruz, queridos, antes mesmo de nós termos nascido, antes mesmo de nós pensarmos em amá-lo. A Bíblia diz que Ele nos amou primeiro. A Bíblia diz que nós só o amamos porque Ele primeiro nos amou. Então pense comigo, se o seu Senhor foi até as últimas consequências, quando você nem era nascido, quando você nem pensava em amá-lo, Ele já te amava, quanto mais Ele não fará hoje que nós o servimos. Ah, pastor, mas eu sou imperfeito. Não interessa. Se você é imperfeito, mas sinceramente tem buscado uma vida santa, se apartando do mal, se apartando do pecado, uma vida em novidade, uma vida nova, uma vida transformada, imagine, se o teu Senhor foi até a cruz e sofreu por você, o que seria demasiadamente difícil para Ele fazer agora, que está no céu, ao trono, à destra do Pai, Todo-Poderoso, com os anjos ali prontamente esperando para atendê-lo e obedecê-lo. Então pense, o pior, o mais difícil, se é que eu posso colocar assim, pior, mais difícil, porque não existe essa diferença para Jesus, mas enquanto homem, Ele deu a vida por mim e por você. Será que hoje, glorificado, exaltado, todo-poderoso, reinando, haveria alguma coisa que Ele não poderia fazer em nosso favor? Então lembre-se sempre disso. Ele pode, não só pode, como faz todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Terceira aplicação, a tranquilidade de Jesus, a firmeza de Jesus deve nos ser um exemplo. Um exemplo. Então, meus irmãos, eu sei que o nosso coração é de carne, eu sei que a gente é ser humano, eu sei que a gente balança diante de algumas adversidades, mas olhe para Jesus como um exemplo.
diante da luta, diante do sofrimento, diante da dor, diante do luto, diante da doença, olhe para a firmeza, para a tranquilidade de Jesus e aprenda dele, imite a ele. Sei que a gente jamais vai conseguir essa perfeição e essa plenitude, mas olhe para Jesus como um exemplo. Ele está indo para a cruz, e ele está calmo, sereno e tranquilo, e muito convicto de que aquele que prometeu que ressuscitaria ele, cumpriria. Jesus poderia falar, né? Pô, vai que, né? Vai que eu morro e Deus não tem poder para cumprir. Vai que eu morro e Deus muda de opinião. Vai que eu morro, né? E Deus está muito ocupado, porque tem muita coisa para fazer e não me ressuscita no terceiro dia. Isso era impossível. Isso era impossível. Então, assim como Jesus tinha certeza de que aquilo que foi prometido pelo Pai se cumpriria, temos que ter a mesma certeza. Se foi prometido por Jesus, vai se cumprir. Então, tranquilidade, certeza, tem que habitar o nosso coração. Ainda que eu confesse que às vezes o nosso coração, ele se aperta e é bem enganoso. Quarta e última aplicação, para terminar, a demora dos discípulos em entender a cruz não deve também ser condenada, já falei sobre isso, em última instância, porque até hoje a cruz continua sendo loucura para aqueles que se perdem. A cruz continua sendo loucura. Paulo diz isso, para nós é aroma suave, mas para aqueles que se perdem é cheiro de morte. Então até hoje, quando você vai falar com um ímpio, com um não cristão, com alguém que não conhece Jesus sobre a morte, a primeira postura é escândalo. Que? Você está dizendo que o seu Deus morreu na cruz? Que? Você está dizendo que o Filho de Deus, o Verbo encarnado, nasceu numa virgem? Que? Você está dizendo que o Filho de Deus derramou sangue, ressuscitou e em forma corpórea, porque Tomé tocou nele, foi levado para o céu e agora está no céu? É loucura. Então, a mesma postura dos discípulos continua até hoje na grande maioria das pessoas que a gente conhece, que não tem o Espírito Santo. Então, a incredulidade, a demora dos discípulos não deve nos trazer um sentido de espanto, nem de condenação dos discípulos, mas sim de que a cruz é loucura, até que o Espírito Santo venha, sopre no nosso ouvido e diga: a cruz é o meio pelo qual você foi salvo, e sem ela você não seria. Então, terminamos aqui, queridos. Que a gente possa olhar para a cruz sempre como o meio pelo qual o meu e o seu Senhor nos amou. E repetindo o que eu falei já no início da pregação, o lugar aonde nossa dívida foi cancelada, nosso pecado foi perdoado e o nosso Deus foi glorificado, salvando pecadores. Amém?